Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então quer dizer que o Elon Musk vai bloquear o X no seu próprio provedor de internet? Mano, que situação, hein, cara? Que situação tá acontecendo com o Elon Musk? Em que fase? Bom, caso você tenha perdido as últimas atualizações, basicamente o Twitter foi tirado do Brasil, os caras foram embora do Brasil, fecharam o escritório aqui, demitiram geral e saíram devendo multa de milhões de reais pro governo brasileiro. E não só isso, estão dizendo que os funcionários que estavam trabalhando, eles não receberam, por exemplo, FGTS e outras coisas mais. Então quer dizer que você tá trabalhando numa empresa, tá tudo muito bem, aí de repente a empresa sai, vai embora e não te paga. Já pensou? Sai devendo seu salário? Que sacanagem esse tipo de coisa, hein? Mas de qualquer maneira, então qual foi a solução que o Alexandre de Moraes teve, né, pra meio que pegar e não sair tomando calote do Twitter? Foi basicamente bloquear os bens de outras empresas do Elon Musk, que no caso é a SpaceX. A SpaceX, tudo bem, não é 100% do Elon Musk, é só 40%, mas mesmo assim ele é um cara que é muito importante lá, ele que dita as coisas e tal. E basicamente ele tinha dito, né, que no caso não é a SpaceX do foguete em si, é a mesma empresa, só que é mais a parte de internet que eles têm. O Elon Musk tem essa parte que é o Starlink, que é basicamente satélites de internet que ficam rodeando a Terra e eles levam a internet para lugares remotos. Então, por exemplo, se você mora lá na Amazônia, no meio do mato, você pode pegar e utilizar um prato desses de satélite que você compra ali por uns 500, 600 reais e paga uma mensalidade de 150, 300 reais, e aí você tem internet de alta velocidade. Alta velocidade entre muitas aspas, porque pelo que eu vi, é tipo no máximo 50 mega, né? Mas mesmo assim, pô, pra você ter uma internet dessa num lugar tão remoto, né? E aí o que tinha acontecido era que o Elon Musk falou, né, que embora o Twitter estivesse bloqueado no Brasil, o Twitter não estaria bloqueado na SpaceX. Ou seja, se você tivesse o provedor do próprio Elon Musk, o Starlink, você poderia ter acesso ao Twitter, porque segundo o Elon Musk, ele preza por liberdade de expressão e outras coisas mais, e a liberdade é a coisa mais importante, logo a internet deveria ser livre, logo no provedor dele você não precisaria, né, pegar, no provedor dele você não precisaria ter que se preocupar com censuras e outras coisas mais. Porém, parece que isso tudo mudou de ontem para hoje, visto que já tem uma notícia aqui. Ó, estamos aqui no Threads, porque não tem mais Twitter, né? Starlink recua e diz que vai cumprir a ordem de bloquear o X no Brasil. Oh boy! Então o cara vai ter que bloquear o próprio site da série. Foi banido do próprio podcast que ele criou e agora esse aqui vai ter que bloquear o próprio site que ele criou também. Que ele criou não, que ele comprou, né, no caso. Vamos pausar aqui antes que a Globo me dê um strike, né? Starlink recua e diz que vai cumprir a ordem de bloquear o X no Brasil. A empresa do Elon Musk tinha dito que não seguiria a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou as operadoras tirassem a rede social do ar. A empresa Starlink voltou atrás e diz que vai cumprir a ordem do STF de bloquear no Brasil o acesso à rede social X. O comunicado foi publicado na conta do Starlink no X em inglês. Segundo a agência de notícias Reuters, a mensagem traz como título "É para os clientes no Brasil", que podem não conseguir ler isso como resultado do X ter sido bloqueado por Alexandre de Moraes. Ele foi sempre nas alfinetadas, né? A equipe do Starlink está fazendo todo o possível para manter o cliente conectado e que após a ordem da semana passada de Alexandre, que congelou as finanças do Starlink e impede a Starlink de conduzir transações financeiras no Brasil, imediatamente a empresa iniciou procedimentos legais no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, explicando a ilegalidade grosseira dessa ordem e solicitando ao tribunal que descongele os ativos da empresa. A Starlink também afirmou que, independente do tratamento ilegal em relação à Starlink por ter seus ativos congelados, está cumprindo a ordem de bloquear o acesso do X no Brasil. A empresa termina dizendo que continua buscando todas as vias legais, assim como outros que concordam que as ordens recentes de Alexandre violam a Constituição brasileira, né? A Starlink recuou depois de ter informado no domingo ao presidente da Anatel que só iria cumprir a ordem se as contas fossem desbloqueadas. A ordem do ministro de congelar os ativos financeiros foi para garantir o pagamento de multas impostas ao X por descumprir decisões judiciais. A empresa não recorreu ao próprio Moraes contra essa decisão. No lugar, na última sexta-feira, dia 30, a Starlink entrou em contato com outro tipo de ação. Aliás, entrou com outro tipo de ação. Um mandato de segurança pedindo o fim do bloqueio. O relator do ministro Cristiano Zanin rejeitou no mesmo dia o pedido. E na segunda-feira, a Starlink entrou com um novo recurso. Em uma outra frente, o Partido Novo pediu nesta sexta-feira que o plenário do Supremo avalie se é constitucional a decisão de Moraes sobre a suspensão do X no Brasil.
confirmada pela primeira turma e o bloqueio das contas do Starlink. O relator é o ministro Cássio Nunes Marques, que poderá decidir de forma individual arquivar a ação ou enviar para análise no plenário. Em paralelo, a Ordem dos Advogados entrou com uma ação nesta terça-feira para pedir que o plenário do Supremo analise a decisão da primeira turma que manteve a aplicação de multa diária de R$50 mil para quem usar algum recurso tecnológico para entrar na plataforma X. Nunes Marques também é o relator. A Anatel segue fiscalizando o cumprimento da ordem de bloqueio. A agência enviou ao STF um relatório com todas as medidas adotadas até agora. Bom, o X ainda não foi bloqueado no Brasil todo, então algumas pessoas estão tendo acesso ao X. Só que o X, a quarta-feira, vai estar 100% bloqueado. Aí eu imagino que a partir de quarta-feira essa multa deva valer. Ou seja, as pessoas elas não vão conseguir mais ter acesso ao X e se usar VPN, aí vai poder pagar uma multa de R$50 mil. Muita gente já está falando que a multa foi suspensa, mas não. O que aconteceu foi que teve uma ressalva feita por um dos ministros, mas essa ressalva não foi aceita ainda. Ela foi só da boca para fora, não está escrito no papel. O que está escrito no papel é que se você utilizar o X através de VPN, você vai pagar multa diária de R$50 mil. Eu imagino que essa multa vai cair, ainda estou acreditando que isso vai cair, porque é bizarra essa multa aí. E eu não acho que alguém vai tomar uma multa de R$50 mil. Mas de qualquer maneira, fica aí a dica para você ficar seguro, tomar cuidado. Não chegar lá e usar com VPN e acabar tomando e falar brincando no Twitter. Eu vi que várias pessoas estão postando lá no Threads, né? Falando, olha só, fulano de tal tá lá no Twitter, ó, postando um monte de coisa. E aí essas pessoas estão pedindo pra tomar multa também, né? Pelo amor de Deus. Se for pra usar, pelo menos usa e não vai ficar postando e coisa do tipo. Pega pelo menos e... sei lá, mano, tipo, fica só browseando, não sei. Mas as pessoas ficam postando, estão pedindo basicamente para ser multadas e outras coisas mais. Agora, e lembrando, a gente tá falando do governo, mano, é bem capaz que o governo multe mesmo. Mesmo que você não tenha nada, aí beleza, coloca lá no seu salário que pelo resto da sua vida você vai ter que dar 10 ou 20% do seu salário em qualquer lugar que você tiver para pagar uma multa de você entrou no Twitter 3 dias uma vez, entendeu? Então não fique brincando com o governo nesse sentido. Eu sei que a galera gosta de fazer meme, mas é muito arriscado. Mas o governo não tem como saber. Cara... Tem, mas a questão é que, tipo assim, é difícil. E eu não acho que o governo também vai atrás de cada um. Acho que o governo vai atrás, obviamente, das pessoas que estão postando, né? Porque aí a pessoa, tipo, o cara tá aqui no Brasil, tá bloqueado, e o cara tá lá falando, tô usando aqui no VPN. Aí o cara tá pedindo pra tomar multa também, pelo amor de Deus, né? Agora a pessoa que usa só pra browser, eu acho que vai ser muito difícil dele conseguir pegar. Mas como eu disse, também acho que vai ser difícil essa multa seguir, né? Então, o medo da Starlink agora, né, é que eles sejam bloqueados também no Brasil. Porque surgiu essa ideia de, tipo, tirar basicamente eu esqueci qual é o nome do bagulho que se dá pra eles poderem operar aqui no Brasil, mas tirar o permit dele basicamente, ele não poder operar mais aqui no Brasil com a Starlink. Então o medo deles era perder. Lembrando que eles têm 200 mil, né, 200 e poucos mil, na verdade, clientes aqui no Brasil. Então tem muita gente que tem acesso a essa parada. Não é uma parada barata, é uma parada que gasta bastante, né, todo mês. Então eles devem receber, sim, uma grana boa aqui no Brasil. E eu imagino que a ideia deles seja expandir mais ainda esse negócio. Porque uma das coisas que a gente não tem aqui é uma malha de internet tão boa. Na verdade, a malha de internet do Brasil tá ficando melhor que a dos Estados Unidos. É ironia, né? Que coisa. Pelo menos nas capitais tá ficando melhor essa malha de internet. Mas mesmo assim ainda tem muito lugar, porque o Brasil é um país continental. Então, o Elon Musk deveria ter interesse nisso. Na verdade, eu acho que o Elon Musk deveria ter interesse também, por exemplo, no mercado de automóveis aqui. Mas parece que ele esqueceu que o Brasil existe, né? E aí você vai falar, mas tem imposto e outras coisas mais. Mesmo com os impostos, o cara ainda poderia lucrar muito. O Brasil é um dos países que mais compra carro no mundo, sabe? Ele poderia vender os Teslas dele aqui no Brasil, mas os Teslas não estão representados oficialmente no Brasil. A BYD veio com peso, né? Tá investindo pesado aqui no Brasil, tá dando certo no Brasil, e é uma das coisas, né? A briga do Elon Musk agora é com a BYD, é com as minas de lítio do Brasil especificamente, que a BYD já tá vendo de comprar também. E, cara, mano, se a BYD ganhar o Brasil aqui, mano, a Tesla vai ficar numa situação muito complicada, de verdade. Porque, pô, os caras vão perder recurso natural que tem aqui no país e ainda um dos maiores mercados para você poder agir, sabe? Então o Brasil realmente, a gente fica com esse síndrome de vira-lata, que o Brasil é merda, não sei o quê, mas o Brasil é um lugar muito importante para certos tipos de negócio. Negócio de videogame, rede social, talvez não, mas essas outras coisas é muito importante, sim. E eu acho que a questão de tempo, money talks, como diria o Donald Trump, né? E no final das contas, o dinheiro vai falar, e vai falar mais alto para que ele volte atrás com várias decisões que ele tá tomando.
mano. Mas pessoas também estão falando que ele deixou de banir 7 pessoas. Eram 7 pessoas que foram pedidas para serem banidas. Então o Alexandre de Moraes pegou e pediu para banir 7 pessoas. E ele, em vez de banir 7 pessoas, resolveu banir basicamente 40 milhões de usuários que tem no Brasil. 40 milhões de usuários banidos porque ele não queria banir 7 no final das contas. Que esses 7 seguiram banidos no final, né? Bom, então tá aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.